O livro de Salmos é um dos textos mais conhecidos e amados da Bíblia. Ele pode ser chamado de o inário oficial de Israel, porque reúne cânticos usados pelo povo de Deus em diferentes momentos da vida. Esses cânticos eram usados no templo, nas festas religiosas, nas orações pessoais e até em tempos de tristeza profunda. Mais do que simples músicas, os salmos expressam a alma do ser humano diante de Deus. Os salmos foram escritos por vários autores ao longo de muitos anos. Entre os principais está o rei Davi, conhecido por seu coração sensível e sua forte relação com Deus. Além dele, outros autores também contribuíram, como Asaf, os filhos de Corá e até mesmo Moisés. Isso mostra que os salmos não são fruto de apenas uma pessoa, mas de uma experiência coletiva do povo de Israel com o Senhor. O livro de Salmos possui 150 capítulos, e cada um deles tem um propósito especial. Alguns são cânticos de louvor, onde o salmista exalta a grandeza de Deus. Outros são orações de súplica, onde o autor clama por ajuda em meio às dificuldades. Há também salmos de gratidão, de arrependimento, de confiança e até de lamento. Isso faz com que qualquer pessoa, em qualquer situação, encontre nos salmos palavras que expressam o que está sentindo. Uma das características mais marcantes dos salmos é a sinceridade. Os autores não escondem seus sentimentos. Eles falam com Deus de forma aberta, mostrando alegria, medo, dor, esperança e até dúvidas. Essa honestidade nos ensina que podemos nos aproximar de Deus como realmente somos, sem máscaras. Deus não espera palavras bonitas, mas um coração verdadeiro. Os salmos também mostram como a música sempre foi uma parte importante da adoração a Deus. No templo de Israel, havia músicos, cantores e instrumentos sendo usados para louvar ao Senhor. O povo cantava junto, criando um ambiente de adoração coletiva. Isso revela que louvar a Deus não é apenas algo individual, mas também comunitário. Quando o povo se reúne para cantar, fortalece a fé uns dos outros. Outro ponto importante é que os salmos ajudam a conhecer o caráter de Deus. Ao longo dos cânticos, vemos que Deus é justo, misericordioso, fiel, poderoso e cheio de amor. Ele é apresentado como um pastor que cuida de suas ovelhas, como um rei que governa com justiça e como um refúgio seguro em tempos difíceis. Essas imagens ajudam o leitor a confiar mais em Deus. Além disso, muitos salmos apontam para o futuro, trazendo mensagens proféticas. Alguns deles falam sobre o Messias, que para os cristãos é Jesus Cristo. Por exemplo, há salmos que descrevem o sofrimento e a vitória do Messias de forma impressionante. Isso mostra que os salmos não são apenas históricos, mas também têm um significado espiritual profundo. Os salmos também ensinam sobre oração. Ao ler esses textos, aprendemos diferentes formas de falar com Deus. Podemos louvar, agradecer, pedir ajuda, confessar pecados e declarar nossa confiança. Os salmos mostram que a oração não precisa ser complicada. O importante é falar com sinceridade e fé. Outro ensinamento importante é sobre confiança em Deus. Muitos salmistas passaram por momentos difíceis, como perseguição, doença e injustiça. Mesmo assim, eles escolhiam confiar no Senhor. Eles sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas. Essa confiança é um exemplo para nós, especialmente quando enfrentamos problemas. Os salmos também mostram a importância do arrependimento. Um dos exemplos mais conhecidos é o Salmo 51, onde Davi reconhece seu pecado e pede perdão a Deus. Ele não tenta justificar seus erros, mas se humilha diante do Senhor. Isso nos ensina que Deus está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem de verdade. Além de tudo isso, os salmos são uma fonte de consolo. Em momentos de dor, muitas pessoas encontram conforto ao ler esses cânticos. As palavras dos salmistas mostram que não estamos sozinhos em nossas lutas.
Outros já passaram por situações semelhantes e encontraram em Deus a força para continuar. O livro de Salmos também nos ensina a louvar a Deus em todas as circunstâncias. Não apenas nos momentos bons, mas também nos difíceis. Louvar a Deus não depende das situações, mas de quem Ele é. Mesmo quando tudo parece dar errado, ainda podemos reconhecer que Deus continua sendo bom e digno de louvor. Outro aspecto interessante é que os salmos eram usados no dia a dia do povo de Israel. Eles faziam parte da vida espiritual da nação. Isso mostra que a adoração não deve ser algo distante ou apenas para ocasiões especiais. Ela deve fazer parte da nossa rotina, acompanhando cada momento da nossa vida. Os salmos também têm uma linguagem poética. Eles usam figuras de linguagem, comparações e imagens que tornam a mensagem mais rica e profunda. Por exemplo, Deus é comparado a uma rocha, a um escudo e a um pastor. Essas imagens ajudam a entender melhor quem Deus é e como Ele age. Hoje, mesmo muitos anos depois de terem sido escritos, os salmos continuam sendo relevantes. Pessoas de diferentes culturas e épocas continuam lendo, cantando e meditando nesses textos. Isso mostra que a palavra de Deus é viva e continua falando ao coração humano. Para os cristãos, os salmos também têm um significado especial, pois muitos deles foram citados por Jesus e pelos apóstolos. Isso reforça a importância desse livro dentro das Escrituras. Ele não é apenas um conjunto de cânticos antigos, mas uma parte essencial da revelação de Deus. Em resumo, os salmos são muito mais do que músicas. Eles são orações, ensinamentos e expressões de fé. Como o inário oficial de Israel, eles ajudaram o povo a se conectar com Deus de forma profunda. E ainda hoje continuam ajudando pessoas ao redor do mundo a fazer o mesmo. Ler os salmos é como entrar em uma conversa sincera entre o ser humano e Deus. É aprender a confiar, a esperar, a louvar e a se render. É descobrir que, em qualquer situação, podemos levantar nossa voz e falar com o Senhor. E assim como o povo de Israel fazia, podemos transformar nossa vida em um verdadeiro cântico de adoração.